Bom dia, meus queridos amigos e meus irmãos da sala História e Geografia da Bíblia. Estamos recomeçando o nosso trabalho, voltando a algumas coisas que a gente comentou na aula passada essa aula de hoje vai ser muito legal. Então prepare aí o manual que eu mandei para vocês, o roteiro da aula, para poder vocês acompanharem aqui exatamente aquilo que a gente vai falar, ok? Então vamos lá. História e Geografia da Bíblia, né? Está aqui na EBD, a melhor e maior escola grátis do mundo. História e Geografia da Bíblia na linha do templo. Os livros históricos, nós estamos estudando aqui o livro de Josué. Esse é o livro que nós estamos começando, já estamos terminando hoje, mas já começando há dois domingos atrás, né? Recordando, aqui está o mapa que a gente terminou a aula passada, falando exatamente a festa aqui comemorativa de Josué com os seus homens de guerra que ganharam essa terra todinha aqui, que era de Canaã, né? Foram conquistados. Hoje eles estão aqui em Gilgal fazendo a grande festa, e essa festa aqui é tanto religiosa como festa mesmo, vibrando pelas vitórias conseguidas ali nas terras prometidas. Toda Canaã está conquistada, não é? E agora eles estão aqui reunidos fazendo uma grande festa. Imagina o que não saiu aqui nessa festa, essa área toda aqui, muita gente cantando, gritando, pulando, o festival foi grande. Então, nossa aula de hoje, estamos começando realmente a aula número 6. Josué, a parte 3, que a primeira já estudamos, a segunda já estudamos também, agora estamos na parte 3, que é justamente em Josué 15 a 24. Vamos lá. Canaã dividida entre os israelitas. Isso aqui é importantíssimo para as pessoas que estão lendo a Bíblia e precisam saber essas divisões aqui. Não é somente ler a Bíblia só por ler, mas é porque você tem que entender as coisas que estão ali dentro da Bíblia, né? Esse é o nosso objetivo, o objetivo da classe. Estudar a história e estudar também a geografia, está dentro exatamente as coisas acontecendo dentro do mapa, dentro dos lugares, né? Primeira coisa que nós vamos estudar é a divisão das terras. Depois que eles conquistaram, né, a terra de Canaã completa, do sul ao norte e de norte a sul, então agora Josué recebe as ordens de Deus para fazer as divisões ali. E nós tínhamos estudado já algumas vezes anteriores, mostrando exatamente essa família dos israelitas que são descendentes de Jacó, que depois passou a ser chamado Israel. Então, essa família completa está agora sendo vitoriosa para conseguir essas terras que foram conquistadas por Josué e esse exército aí famoso, conquistando as terras de Canaã. E agora eles vão exatamente dividir essas terras com esse grupo. Então veio o norte, para mostrar mais a vocês, o norte está aqui de Canaã e o sul está aqui, né? Essas tribos estão aqui, primeira tribo de Manassés e a tribo de Gade e a tribo de Ruben, essas famílias ficaram aqui quando eles passaram para as guerras. Os homens dessas três tribos é que Josué convocou para que eles passassem pelo Jordão aqui e fossem conquistando as terras. Então agora eles estão, como estão sendo divididas essas terras aqui, o pessoal precisa então entender isso aqui, porque é importante, o norte e o sul, onde serão divididas as terras. Primeiramente, as terras foram divididas no sul. Essa parte aqui, ó, que vai descendo, só que não termina aqui. Esse desenho desce mais um pouquinho, fazendo vértice lá embaixo, né? Onde fica exatamente o final do Golfo de Acaba. Então, a divisão foi feita ali e subindo por aqui. Então, a primeira tribo que recebeu terras nessa área aqui do sul só poderia ser a tribo de Judá. Por quê?
E já comentei isso várias vezes na sala, porque Judá é exatamente onde está a chegada do Messias, está exatamente dentro da descendência de Judá, que Davi faz parte dessa tribo de Judá. Então, por isso, todas as vezes que a gente comentou em relação ao grupo de Judá liderando essas viagens, essas saídas subindo para Canaã, todas elas, quem vai liderando o cortejo aí é exatamente Judá. Por quê? Porque Jesus, o Messias, está dentro dessa nação aí judaica, não é? Onde está Judá, a tribo de Judá. Então foi a primeira tribo que recebeu as terras, foi aqui Judá. Outra coisa que eu queria adiantar é que não estou falando aqui na sequência real, conforme a Bíblia está mostrando. Por quê? Porque tem muito vai e vem, às vezes você pensa que está lá na frente, ela está lá para trás. Então eu fiz aqui a minha programação de colocar essas sequências no sentido lógico da coisa aqui. Não está acompanhando exatamente como está na Bíblia. Vocês vão ver que é difícil realmente formar essa sequência aí. Mas a primeira foi Judá, no sul. E a segunda só poderia ser Benjamim. Porque Benjamim é da família de Raquel. E Raquel teve José e teve Benjamim. José ficou no Egito lá atrás, no começo da história, depois José morreu. José não teve família para colocar aí, a não ser seus dois filhos, Manassés e Efraim. Mas aqui no caso, Benjamim é realmente o filho, nessa sequência aí, é descendente, filho de Raquel com Jacó. Então, tem que ser Benjamim. Ele ocupou essa área aqui central, aqui, ó, dividindo exatamente aqui essa linha divisória, onde mostra o sul e o norte. O sul e o norte. Então essa linha preta que está aqui piscando é para dividir exatamente esta área. E a terceira tribo que ganhou terras aqui no sul foi a tribo de Simeão. Uma coisa interessante a gente notar é que futuramente, lá na frente, né, essa tribo ela desaparece, porque Judá cresceu muito e tomou toda essa área aí da parte do sul. Então Simeão ficou apagado, ele desapareceu, porque as tribos foram se juntando, os filhos e os netos foram se juntando com as tribos de Judá, e a tribo de Judá foi tomando um espaço nessa área. Ele desapareceu. Você vai ver depois na Bíblia, lá na frente, os mapas não fornecem mais a palavra Simeão. Somente Judá no sul e Benjamim lá em cima. Além de outras cidades, claro, né? Agora vamos partir para a divisão das terras do norte. Está aí Josué 16, capítulo 16 até o capítulo 19. Então é importante saber isso aí. Então a primeira tribo aqui que a gente marcou foi Dan. E eu fiz aqui uma sequência aqui, ó, pequenininha aqui piscando, porque Dan ganhou uma terrazinha muito pequenininha aqui, dividindo aqui a área com Benjamim. E essa nação aqui, essa tribo aqui, eu coloquei um aqui para identificar. Pequena, uma tribo pequena, por isso que Josué, na divisão, deu um pedaço de terra muito pequeno para esse pessoal da tribo de Dan. Depois vem a tribo de Efraim. Ó, Efraim. Efraim não é filho de Jacó, mas é o neto de Jacó. Está lembrado que lá atrás a gente falou sobre Efraim, não é? É filho de José. Filho de José. Então ele ganhou as terras aqui ao lado, acima de Dan, não é? Uma área muito boa que foi fornecida para a tribo de Efraim. A seguinte é de Manassés, uma tribo que é uma parte dessa tribo aqui, tá certo? Esse pessoal daqui que está nessa área, os homens dessa área aqui que foram lutar, estariam por aqui lutando. Então essa área aqui foi fornecida, foi dada
a segunda etapa da tribo de Manassés. Ou seja, Manassés, que dividiu a nação pelo meio, uma parte ficou aqui que Moisés deu essa área já lá atrás, que a gente já comentou, e essa aqui Manassés está ganhando também uma parte aqui para que eles habitassem nesse outro lado, porque a nação, a tribo era muito grande. Issacar está lá em cima, aqui, chegando aqui, pertinho já do mar, no mar da Galileia, não é? Está pertinho do mar da Galileia. Ficou a tribo de Issacar. Depois vem a tribo de Zebulon. Ó, a tribo de Zebulon está aqui, beirando aqui essa parte ocidental aqui do mar da Galileia, tá certo? Fica aqui nesta área, Zebulon. Depois a outra área de Naftali, foi dada a Naftali. Veja que os nomes estão seguindo aí os nomes dos filhos de Jacó, né? Estão sendo ocupados esses lugares. Depois Aser, lá no extremo norte, lá em cima, ficou aqui Aser, dividindo aqui. Hoje aqui está o Líbano, aqui em cima. Então fica a tribo de Aser com esta área. Acontece que Dan está aqui, número 2. Eu mostrei a vocês, Dan, número 2. Por quê? Porque esse Dan aqui, que é o mesmo, a mesma família, eles reclamaram a Josué que foi pequena a área que eles ganharam, né? Apesar de a tribo ser pequena, mas eles queriam mais terra. Então Josué disse a eles, vá lutar, se você conseguir a terra, venha e avise para a gente. Então o pessoal de Dan, a tribo de Dan, subiu e descobriu uma terra aqui em cima, que era Laís. Ó, isso é importante você saber disso. Por quê? Aí você pergunta depois, por que você tem 2 Dan, um Dan aqui e outro aqui em cima? É porque, justamente, aqui embaixo foi a primeira vez que Josué deu para eles essa terra. E agora eles lutaram aqui e conseguiram derrotar esse pessoal aqui da cidade de Laís. E eles ocuparam essa extremidadezinha aqui, dividindo aqui com Naftali, uma parte aqui do lado oriental da Galileia. Eles ocuparam então a segunda tribo de Dan. E esse nome aqui foi dado porque Dan era justamente o nome do pai da família. Está lá registrado na Bíblia. Na sequência você vai ler conforme eu deixei dizendo aí no roteiro para vocês lerem. Então, bem, então aqui estão todos aqui bem locados. Tá certo? Aqui está o Mar da Galileia, conforme a gente já viu várias vezes, vocês já conhecem. Aqui está o Rio Jordão descendo e aqui está o Mar Morto. Esses 3 são identificações para nós e para vocês. Eu já comentei isso na sala, então você já sabe que, vendo esses desenhos, você já sabe que aqui é o Mar da Galileia, aqui é o Rio Jordão e aqui é o Mar Morto. A terceira divisão aqui, na sequência, que agora estão dando, não são terras, mas estão dando cidades. Estão dando as cidades agora. As terras todas foram divididas. Agora, as cidades que estavam por ali, tá certo, foram dadas a outras pessoas. Então, vamos ver. A terceira, uma cidade foi dada aqui a Caleb. Aí você pergunta, mas Caleb, por que Caleb não recebeu logo? Mas Caleb reclamou também, porque ele queria a cidade, porque foi prometido lá, exatamente na época, quando eles foram olhar as terras lá em Cades Barnea, eles foram olhar a área, né, os espias, e Caleb então e Josué prometeram de que a coisa era certa, Deus estava com eles, apesar de que os outros espias estavam negando essa presença lá. Mas Caleb e Josué formaram e disseram, não, Deus está conosco. Então ele disse a Moisés, e Moisés com ele acertaram, que quando eles estivessem lá nas terras, uma terra seria dada exatamente a Caleb. E aqui agora ele está reivindicando exatamente essa parte. Está em Josué 14, de 6 a 15. Vamos ver o que foi que sobrou para ele. Olha lá, Hebrom. Que coisa linda, né? Hebrom. Uma cidade importantíssima nessa sequência aí. Está exatamente no sul, próxima da área
de Judá, bem localizada, tá certo? É perto de Belém, onde Jesus nasceu futuramente, né? Jesus nasceu. Essa área central é perto de Jerusalém, também, que é mais em cima um pouquinho. Jerusalém está por aqui assim, ó. Então Hebrom é importante. E depois, lá na frente, nos séculos e séculos depois, o rei Davi foi rei exatamente nessa cidade de Hebrom. Vale a pena frisar esse detalhe. E Hebrom, então, Davi passou 7 anos em Hebrom, reinando em Hebrom, para depois passar 33 anos reinando em Jerusalém. Importante saber desse detalhe, mas a gente vai comentar lá na frente. Estou somente antecipando a valorização aqui dessa área, dessas terras, dessas cidades de Hebrom. Muito bom saber desse detalhe. Então, essa cidadezinha aqui foi dada a Caleb, não podemos esquecer. A outra cidade, que agora quem merecia, era o próprio Josué, porque tanto Caleb como Josué, na hora que foram os espias lá olhar as terras, que voltaram com medo dos heteus que estavam lá, aqueles homens grandão, Josué e Caleb, eles então voltaram confiantes de que Deus ia dar essas terras a eles, aos israelitas. Né? Então Moisés prometeu tanto a Caleb quanto a Josué. Então aqui está agora uma cidade dada a Josué. Caleb e Josué não ganharam terras, ganharam cidades. É bom lembrar isso. E outro detalhe, Josué, eu coloquei aqui, ó, Efraimita. Ele era de Efraim. Ó, gente, lembre-se dizer da tribo de Efraim, tá certo? Vamos lá. Então está aqui. A terra que foi dada a Josué é Timnat Sera, ou Será, como você quer explicar aí, dizer essas palavras. Né? Então, aqui está a cidadezinha, aqui, ó, entre a área de Dan e a área de Efraim. Merecidamente, exatamente aqui, por quê? Porque Josué era de Efraim, ele está aqui, ó, nessa área, tá certo? E vai ganhando essa cidade aqui, cidade de Timnat Será. Prosseguindo, vem agora a letra C. Letra C, cidades de refúgio. Ó, outro detalhe que é importante que vocês precisam saber, foram 6 cidades que Deus determinou a Josué que ele separasse para que servisse de refúgio. E essa palavra refúgio, a gente hoje até confunde um pouco mais, porque essa cidade era justamente o caso de quando eles fossem fazer as guerras e que assassinasse ou matasse alguém do outro lado, assim, sendo por acidente, não foi a propósito, matasse, eles corressem para se abrigar nessas cidades, se escondessem nessas cidades, porque vindo para a cidade, o inimigo não podia vir atacá-lo e buscá-lo aqui de volta para levar para a prisão ou lá matar, qualquer coisa que fizesse isso. Como é feito hoje, numa certa cidade, uma pessoa comete um crime e foge para a cidade dele, e na cidade dele a polícia fica complicada para ir lá buscar a pessoa. Chama-se refúgio, né? Nesse sentido. Mas hoje a palavra refúgio está aí, né? O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, esse é um aspecto diferente, teologicamente é diferente, porque esse refúgio é o refúgio que Deus dá a nós, ao nosso descanso. Mas aí, nesse caso, era para se esconderem mesmo quando assassinasse alguém involuntariamente, claro. Aí está aqui no Josué, capítulo 20, você vai ver essas cidades. E vamos ver lá, vamos conhecer cada uma delas. É interessante. A primeira está aqui, ó, Quedes. Lá em cima, aqui, Quedes, perto entre Zebulon, entre AC, por aí, ó, cidade de Quedes. É a primeira cidade de refúgio. Eles teriam que correr quando fizesse alguma coisa errada por aqui, ó, corresse e se escondesse aqui, exatamente em Quedes. A segunda cidade, Siquém, muito conhecida Siquém, aí a gente até comenta quando você conhece exatamente a cidade de Siquém? O que foi Siquém?
Ora, a Bíblia fala tanto em Siquém, desde o tempo de Abraão, quando ele começou descendo das terras dele, vindo de Ur por aqui, ele subiu, veio aqui descendo, ele desceu, passou em Siquém. E aqui ele fez altar, né? Em homenagem ao Senhor, louvando a Deus, ele fez um altar importante aqui em Siquém. Depois ele desceu para Betel e aí vai. Mas aqui, eu estou voltando aqui ao assunto, a cidade de Siquém, que é a segunda cidade exatamente de refúgio, cidade de refúgio, para se esconderem ali. Tá certo? Vamos ver a terceira. A terceira está aqui, bem mais ao sul, perto da área de Judá. No sul, exatamente, essa proteção aqui. A terceira cidade chamada de refúgio, Kiriat Arba. Esses nomes são complicados, mas é assim mesmo. Kiriat Arba, né? Fica exatamente aqui nessa divisão entre Benjamim, Hebron, Judá, está por aqui essa cidade importante. A quarta cidade, lá em cima, ó, no extremo norte, Golã, é a quarta cidade. Por quê? Porque em Golã, é uma área alta, muito alta, é uma extensão de terra subindo que você de cima, você vê parte da Síria lá em cima, vislumbra assim, você vê aquela parte da Síria e vê também o Líbano do lado de cá. É uma área estratégica ainda hoje para Israel, né? Essa área de Golã. Por isso, Israel não entrega Golã de forma alguma para ninguém, porque a estratégica dele, ele vê de longe quando os inimigos estão chegando, não é? E então aqui ele tem facilidade de executar a sua defesa. A quinta cidade, onde está? Em Gade. É Remote, chama Remote. Está aqui nessa área de Gade, mais ou menos no meio do Rio Jordão para o lado oriental ou para o leste do Jordão. Está aqui, então, a quinta cidade que Deus escolheu para se chamar a cidade remota, né? de refúgio, a cidade remota. E a sexta cidade é exatamente Bezer, ou Bezer, como você quiser chamar, não tem problema nenhum. Mas ela fica na área de Ruben, aqui embaixo, protegendo. Então, o Israel iria ficar, Canaã iria ficar protegida, totalmente protegida, ó, aqui pelas cidades de refúgio. Muito importante saber desse detalhe. E eu comentei e fiz para vocês, soltei o roteiro, tá tudo beleza para vocês aprenderem em casa. Pode até abrir a sua pastinha, bota o seu roteiro lá e vai acompanhando essas aulas que vocês vão ver que é muito bom. Ainda tem a quarta cidade, agora que são várias, para os levitas. Os levitas não receberam terra não, receberam cidades. Foram 48 cidades espalhadas aqui nessa área todinha. Está em Josué 21, de 1 a 25. A relação dessas cidades todas aqui, mas eu não coloquei os nomes, porque são várias. Aí vai encher o nosso mapa aí e não vai dar. Olha como foi que eu fiz, olha para vocês. Todas piscando aqui nessa área aqui, ó. São várias. Aqui tem 48 realmente, tem 48, mas está realmente aqui. Não posso colocar os nomes delas, senão ninguém vai aprender e nem vai ver o que está aqui. São várias cidades. 48 cidades foram dadas aos levitas, sacerdotes, né, que foram escolhidos por Deus para louvar, para fazer o trabalho teológico, o trabalho religioso entre todo esse povo aqui que está espalhado. Terminaram as conquistas. Foram 6 anos de conquista, tá certo? Eles passaram de 1406 a 1400 antes de Cristo, né? 6 anos ali. 1406 porque foi o ano em que Moisés morreu ao lado do Rio Jordão, vendo Jericó do outro lado, mas sem poder ir para lá, porque Deus não deixou ele, não permitiu que ele fosse para Jericó, né? Para essa luta aqui, não permitiu. Então ele desceu, conforme a gente já viu, e foi para o Monte Nebo, lá embaixo,
não é? Perto das áreas das terras de Moabe. Então lá Moisés desapareceu. Aqui então foi em 1406 e Josué assumiu a liderança de Israel. Então em 1406 eles começaram já a descer ali o Rio Jordão, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, né? Atravessaram o Jordão e foram para Gilgal, conquistaram as terras, tá certo? E agora estão encerrando no ano 1406 a.C. 6 anos de luta e de batalha e conquistaram tudo. Então Josué chama as 3 tribos. Aqui é importante você saber desse detalhe, porque essas 3 tribos, a tribo de Manassés, de Gade e de Ruben, que estavam lá em cima, conforme a gente viu, que Josué chamou, aí agora, depois das batalhas encerradas, aí Josué vai liberar esse pessoal. Todos esses são homens de luta, de guerra mesmo, valentes, e foram eles que foram à frente das batalhas e conquistaram as terras. Essa que é a verdade. Então Josué, no capítulo 22, de 1 a 9, trata desse assunto. E o local que Josué chamou essas 3 tribos não foi em Gilgal, foi agora em Siló, que é lá em cima, exatamente perto da área de Manassés e Efraim. Então aqui no caso as tribos foram chamadas e Josué então libera essas tribos. Aqui é uma história muito interessante e eu preciso contar para vocês. As 3 tribos são despedidas. Está em Josué 22, de 1 a 9. Está aqui Siló, aqui ó, entre Efraim e entre Manassés. Mais ou menos por aqui. Aqui é Siló. Tá? Eles ficam aqui, Siló, acusando a cidade e eles estão aqui reunidos. Então Josué diz, ó, vocês estão liberados, trabalho muito glorioso que vocês fizeram, conquistando aqui essas terras com a gente, aqui no nosso grupo aqui, vocês merecem toda a gratificação. Então, não mereceram as terras porque já tem Manassés aqui, ó, a outra banda, ou seja, a outra partido da tribo, os outros 50% da tribo estão aqui, ganhando terra. Então agora Josué está liberando essas 3 tribos. As 3 tribos então vão para casa, 6 anos depois, para se juntar com as famílias que ficaram aqui. Lá vem eles descendo aqui, olha só para vocês terem uma ideia. É o lugar que eles passam, é costumeiro, essa parte aqui final aqui do Rio Jordão, talvez fosse um lugar mais melhor de passar, fosse rasinho, não sei o detalhe, é por aí que eles atravessaram. Então, mas antes de atravessarem o Jordão, é aqui que eu chamo a atenção. Está no Josué 22, no versículo 10, falando do que foi que eles fizeram aqui nesse detalhe. Olha o que eles fizeram. Eles construíram um altar às margens do Jordão, nesse lado de cá, no lado ocidental do Jordão. Eles construíram um altar, belíssimo altar. Aqui está, caprichado, porque foi uma foto que eu peguei exatamente na internet, mas aí aqui são pedras, uma porção de pedras em cima uma das outras, aqui fizeram um altar, tá certo? Mas aí, ó, está em Josué 22, 10, faz esse comentário muito bom e você precisa ler, você vai ver que é uma história muito legal. O que aconteceu? As 3 tribos, cada uma seguiu para sua casa. Depois que atravessaram aqui, seguiram para casa. Mas eles construíram aqui esse altar. E esse altar foi problema, foi bronca. Esse altar foi bronca para todos os israelitas, não é? As tribos estavam, né, seguindo para suas casas, ver a família e tal, tudo bem. Quando eles estavam bem tranquilos em casa, descansando lá, depois de 6 anos com esse pessoal, então o que aconteceu? Olha o que aconteceu. De repente, eles foram surpreendidos por uma comissão que veio dos israelitas desse lado de cá, aqui, ó. Eles se zangaram porque souberam que essas 3 tribos tinham feito um altar aqui. Foram tomar satisfação e seguiram para tomar satisfação. E chamaram lá, quero reunir com todos vocês. E ao contrário, eles foram fazer guerra, foram guerrear contra esse pessoal, irmão contra irmão.
A bronca foi grande aqui, eles queriam realmente briga com eles, porque eles fizeram errado em construir um altar aqui sem permissão de ninguém. Então, chamaram uma comissão da meia tribo de Manassés, chamaram uma comissão de Gad e chamaram uma comissão de Rúben. E se reuniram, tá certo? Se reuniram aqui nesse lado deles, estão todos aqui reunidos, beleza, para conversar. Aí, esse pessoal aqui, são os israelitas que vieram dessa área de cá, são irmãos aqui, todos eles são irmãos, parentes, né? Eles ameaçaram de guerra, porque vocês não podiam fazer esse altar aqui de forma alguma, porque estariam contrariando a vontade de Deus. Então, uma ameaça grande e afrontaram para a guerra mesmo. As 3 tribos então desceram, né? Conversaram com eles pacificamente, está em Josué 22, de 21 a 30, leia isso aí no seu roteiro e lê na Bíblia esse detalhe aqui, que essa história é linda, e vocês vão ver por quê. Eles então justificaram para eles, tinha nada a ver com essa história deles aqui, porque eles estavam achando que esse pessoal estava querendo se sobressair, porque lutaram nessa área aqui, foram vitoriosos, lutaram aqui, agora fizeram um altar. E às vezes, meus irmãos, acontece isso na igreja. A gente está fazendo uma coisa de uma maneira e outras pessoas estão julgando a gente errado. Isso foi um julgamento errado que fizeram exatamente com o pessoal dessas 3 tribos. Eles estavam com tanta boa vontade, né, e fizeram um altar ali. E eles estavam pensando que eles estavam se orgulhando, porque realmente fizeram esse altar aqui, um grande altar, diz a Bíblia, ao lado ocidental do Jordão, e agora eles estão zangados com esse grupo, que ele quer justificativa. Tá? Então as 3 tribos disseram a finalidade do altar. Qual foi a finalidade dele? Eles disseram assim, não é isso que vocês estão pensando. Vocês estão pensando errado. Nós fizemos esse altar como testemunho, para testemunhar aquelas coisas que nós fizemos nesse lado de Canaã. É um altar chamado testemunho. Nós colocamos até uma placa aqui, dizendo testemunho aqui embaixo. Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. E às vezes, irmãos, acontece muito isso. Na nossa vida particular, na igreja, no trabalho, em todo canto, uma pessoa faz uma coisa com boa vontade, com interesse, sem ser interesse pessoal, sem ser com interesse financeiro, sem ser com orgulho, sem ser com vaidade, mas outras pessoas estão julgando, pensam que aquilo ali é assim, quando não é. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, depois que essas 3 tribos justificaram, teve abraços aqui, teve tudo. Eu imagino, teve até refrigerante aí com eles, comemorando essa vitória aqui, que eles estavam enganados, saíram decepcionados consigo mesmo, né? Foram cheios de armas, levantaram armas aqui para guerrear contra esse pessoal, quando eles estavam com tanta boa vontade, somente para fazer um altar, para justificar, testemunhar a vitória que eles tiveram aqui, junto com todos eles. E outra coisa, diz ele lá, você vai ver aqui nessa história, não estou querendo adiantar muito, porque você vai ler lá na Bíblia. Eles aqui dizem até, inclusive isso, quando os nossos filhos crescerem e forem lá e verem aquele altar, que foi isso, meu pai, que negócio é aquele ali? Foi que houve? Então eles têm que ensinar exatamente o que foi que aconteceu. Isso fica de memória, como testemunho. Isso é uma história muito bacana, muito linda, e que a gente iria ficar aqui fazendo até um sermão, pregando para as igrejas, que isso aqui é o que acontece muito em todos os lugares. As 3 tribos voltaram para as suas tendas, tranquilos, tá certo? Está aqui no versículo 31 a 33, e eles voltaram para as suas tendas também no lado de cá. Os filhos de Israel voltaram satisfeitos para as suas tendas. Então eles desceram por aqui, a festa foi grande. E o altar aí? Altar testemunho, o Senhor é Deus. Está lá na Bíblia, no capítulo 22, versículo 34. Estamos chegando ao final.
exatamente desse trabalho nosso aqui. Josué exorta, chama o povo, tá certo, para conversar e diz ao pessoal que eles procurem obedecer a Deus, obedecer à lei. Está aqui em Josué 23, de 1 a 16. Nesse período aqui, ó, 1400 a 1380, mais ou menos essa época aí, eles se reuniram lá e Josué passou as coordenadas, como é que deve fazer, o que é que Deus quer que você faça, o que é que Deus quer que a igreja faça, obedecer ao Senhor, testemunhar e outras coisas mais que estão aqui envolvidas nesses versículos aqui. Leia em casa, leia a Bíblia e leia também o manual, o roteiro que eu mandei para vocês. Josué exorta o povo a obedecer à lei. Josué se despede, dá um adeus ao pessoal, abraça os líderes das famílias, naturalmente, né? Isso nessa época, 1380 a 1378 aproximadamente, não se tem uma data fixa sobre isso aí, mas Josué dá um abraço fraterno em todo mundo e alegre porque conquistaram aquelas terras e agora a história é diferente. Josué exorta ao povo a fazer uma aliança, não é? Que eles façam, isso foi em Siquém, ó, Siquém de novo aqui, voltando, tá? Em Josué 24, 14 a 28, Josué exorta o povo a que realmente renove essa aliança com o Senhor, com Deus, que é muito importante e a gente não pode deixar de estar sempre renovando essa nossa aliança com o nosso Deus. Está aqui em Siquém, Josué exortando esse povo. Aí vem a morte de Josué. Todo mundo morre, né? Então Moisés morreu lá atrás, agora morre Josué com 110 anos de idade em 1375 a.C. ou 1366. Essas datas ninguém pode confiar, porque os historiadores, cada um, diz uma data e é complicado a gente afirmar. Então Josué, capítulo 24, de 29 a 31, fala da morte de José. Estamos chegando ao final. Aqui, José foi sepultado em Timnat-Sera. Aonde? Nas terras dele, de Efraim, porque ele era efraimita. Ele era dessa tribo aqui. Então, essa terra aqui, como era dele, que ele ganhou essa cidade, terra não, cidade, ele ganhou e agora essa cidade está recebendo o corpo de José para ser sepultado. O sepultamento de Josué em Timnat-Sera, ou Será. Tá certo? Está aqui a cidadezinha. Muito importante saber disso. Então tem outro detalhe, que esse é o final. São os ossos de José. Isso é interessante, porque desde quando eles saíram do Egito, da escravidão, 1406, né? 1406 e 46, naturalmente, 46, exato, porque passaram 40 anos no deserto, 1446, eles já vinham trazendo os ossos de José, que ele tinha morrido anos anteriores, claro, né? Então agora os ossos estavam naturalmente num caixão, num caixãozinho, um caixotezinho. Pense quanto tempo de alguém rolando aí esses ossos, andando pelo deserto afora, e agora é que vão ser enterrados ou sepultados, tá certo? Então está aqui em Êxodo 13, 19, você vai ver que Moisés, ao libertar o povo da escravidão, já trazia esses ossos dentro de um caixãozinho, para não ficar enterrado lá no Egito. Foi um pedido feito por José, dizendo que não queria ser enterrado lá no Egito, que eles fizessem tudo para tirá-lo dali. Então está aqui, ó, leia aí Êxodo 13, 19, você vai entender esse detalhe. São histórias mais belíssimas de história. Eles seguiram todo o deserto, 40 anos pelo deserto afora, com essa caixinha de ossos pendurada, alguém levando, não sei quem estava levando, mas levaram e passaram agora, depois de tudo isso, pense quantos anos já vai aí, não é? Então agora aqui, pode colocar aí quase 600 anos, não é? E agora aqui Josué, então, já morreu, já foi sepultado, mas o povo, o pessoal que estava lá, foi então sepultar os ossos de José, foram enterrados em Siquém. Está no versículo 24, 32, um dos últimos versículos de Josué. E está aqui, ó, exatamente em Siquém, que é a cidade de refúgio, conforme eu comentou, e aqui
José foi, eu coloquei enterrado, porque algumas Bíblias dizem que foi enterrado. E enterrado é na terra, faz um buraco e coloca o corpo da pessoa e fecha. Aí enterrado. Mas outros já dizem, outras Bíblias já dizem que não foi, foi sepultado. Então sepultado é exatamente numa rocha, numa pedra lá, né? Uma pedra cavada que coloca o corpo e aquilo fica ali, como foi no caso de Jesus Cristo. Jesus não foi enterrado, Jesus Cristo foi sepultado, é diferente. Enterrado, já falei, na terra, bota ali, né? Aqui no caso de Siquém, de José, eu acredito que foi enterrado mesmo, porque era a terra que ele queria que fosse enterrado. Ele não nasceu em Siquém, ele não é de Siquém, ele nasceu na Mesopotâmia, lá em cima, José. Mas, dado tantas coisas que aconteceram, aí da história da família em Siquém, que ele estava no Egito e pediu para que não fosse enterrado no Egito, e sim lá na frente em outro lugar. Então agora aqui, eles julgaram que Siquém seria o lugar mais ideal para enterrar os ossos definitivamente de José. Está em Josué capítulo 24, versículo 32. Próxima aula, então, estudem esse detalhe, porque nós vamos entrar agora com o estudo da monarquia em Israel. Estou somente dando um flash aí para vocês entenderem que a próxima aula, estude. Vou mandar o roteiro para vocês, que vocês estudem, leiam pelo menos, será uma bênção. Deus abençoe a vocês todos. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por esta aula que acabamos de expor no teu cuidado, nas tuas palavras. Te pedimos que tu estejas abençoando a todos neste dia e que todos possam entender o que tu queres para cada um. Essa linda história que fala do teu povo, o povo que tu escolheste. Fica conosco, ó Deus, nos guarda, abençoa a todos e abençoa a nossa escola, nossa EBD. Em nome de Cristo, teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.